Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia de vitória, um dia de bênçãos para a sua vida. Hoje mais um dia, estamos aqui no nosso devocional e, na verdade, o primeiro dia do devocional desse canal. E a gente vai falar aqui acerca de provérbios do dia. Ontem eu não pude fazer um vídeo, acabei não conseguindo fazer o vídeo de ontem. E vou fazer um link entre o provérbios de ontem, provérbios 22, e o provérbios de hoje, provérbios 23. Dois versículos, ou mais de dois versículos, que eles vão se completar para a gente ter uma compreensão daquilo que diz a palavra do Senhor. Amém? Eu escolhi aqui alguns versículos e vai ser do Provérbios 22, a partir do 19 e 20. No Provérbios 23 vai ser o verso 23. Eu vou ler esses três versículos e a gente fala sobre eles. Provérbios 22, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conhecimentos e conselhos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim que possas responder claramente aos que te enviarem? Provérbios 23, verso 23 diz assim: compra a verdade e não vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Provérbios é um livro que eu amo muito. Provérbios escrito pelo rei Salomão, filho de rei Davi, e era um homem que tinha muita sabedoria. Não vai existir ninguém na terra com sabedoria tamanha a de Salomão. E Provérbios, eu gosto muito de ler Provérbios. Eles são 31 capítulos, e nesses 31 capítulos eu tento colocar no dia do mês o Provérbios, que eu faço meu devocional. Sempre gosto de colocar Provérbios. Adiciono outros livros, porque a palavra de Deus em si ela é maravilhosa, mas Provérbios eles nos traz sabedoria, até porque são de coisas diversas. Ele fala sobre uma infinidade de coisas. E a Bíblia, como a gente sabe, ela é um elemento vivo, ela é viva. Então hoje ela se mostra para mim de uma forma, amanhã ela se mostra para mim de uma outra forma, de acordo com aquilo que eu estou precisando. Amém? E esses provérbios, eles têm falado de uma coisa sobre a instrução, sobre o conhecimento, sobre a sabedoria. E eu acho que essa tem que ser a busca. E essa busca ela não tem fim, porque quanto mais você aprende uma coisa, eu acredito que mais você quer aprender novas coisas. Se esse é o seu entendimento. A Bíblia e Provérbios, ele vai falar em muitos momentos assim que o sábio, ele ama o conhecimento, ele tem prazer em buscar o conhecimento. Salomão foi o homem mais sábio, depois dele fazer o jejum, construir o templo, e ele fez aqueles 1000 holocaustos. Deus aparece para ele e pergunta: e aí, Salomão, o que você quer? Salomão podia pedir diversas coisas. Salomão podia pedir uma gama de coisas. Mas o que ele pede? Sabedoria. Por quê? Porque ele via que ele tinha uma missão pela frente, ele tinha um caminho a seguir e o que ele precisava naquele momento era sabedoria. Se ele tivesse sabedoria, aquele caminho que ele tivesse, aquele caminho que ele ia trilhar, com certeza ia ser um caminho de sucesso. Amém? Então essa tem que ser a nossa busca. O Provérbios ele vai dizer o seguinte: para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Eu gosto muito das traduções das palavras, porque ela te dá ela abre o teu entendimento para algumas coisas e faz você perceber o que aquilo quer falar com você. Porque instrução, o que a gente entende por instrução? Algo que alguém me ensina. Eu estou sendo instruído por uma pessoa, tem uma pessoa me instruindo. Mas aí fui ver o significado da palavra instrução e ela diz o seguinte: formação que determina habilidade. Você quer uma nova habilidade? Busque a instrução. Você quer um novo conhecimento? Tem uma área no seu trabalho que você está precisando melhorar, está precisando aperfeiçoar? Faça uma busca hoje. Provérbios 23, no verso 23, ele vai dizer o seguinte: compra a verdade, não há vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Comprar como? Diversas maneiras. Eu estou vendo um curso ali, R$ 29,90. É só um vendedor de curso. Mas o que eu posso trazer para a minha vida daquilo? O que eu posso trazer de conhecimento para a minha vida daquilo? Então você deve comprar. Porque você está dizendo para eu gastar dinheiro? Não estou dizendo para você gastar dinheiro. Mas para que você invista em você. Porque é a formação em que determina uma habilidade. Eu entendo outra coisa também. Tempo, ele é dinheiro. Por quê? Porque a gente precisa de tempo para trabalhar. Invista o teu tempo no teu conhecimento. Leitura da palavra, leitura de novos livros, busque hoje conhecer e determinar uma nova habilidade. Eu estava lendo ali alguns estudos e ele dizia o seguinte: eu sou destro, escrevo com a mão direita, e aí o que eu determinei? Vou agora escrever com a mão esquerda. Quando você faz isso, dentro do teu cérebro, aqui nos campos
do teu cérebro, ele abre outros lugares onde você não tinha acessado. Então você aumenta o teu conhecimento só pelo fato de você ter a vida toda escrito com a mão direita, agora você vai começar a treinar com a mão esquerda. Então você vê como que numa pequena coisa ela vai te dar um exemplo. Se isso, só o fato de eu escrever com a mão diferente, ela abre um leque de oportunidades dentro da minha cabeça, então descobrir uma nova profissão, aprender uma nova oportunidade. Aí eu sou cozinheiro e sou homem, mas eu vou aprender hoje um bolo. Por que não? Um bolo é gostoso, meus filhos gostam, tenho 2 filhos, tenho um casal de filhos maravilhosos e eles gostam muito de doce, gostam muito de bolo. Então, vou aprender um bolo. É uma nova habilidade, aquilo vai dentro de mim e vai gerar uma coisa diferente. Mas hoje o ponto principal não é simplesmente em fazer um bolo, escrever com a mão esquerda, não. O ponto hoje principal é o conhecimento do Senhor. Porque quando você conhece o Senhor, a palavra de Deus, ela diz assim: eu já não vos chamo servo, mas chamo amigo. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor pensa, mas o amigo sabe. Se você é amigo do Senhor e você busca o conhecimento do Senhor, você vai saber o que Deus quer da sua vida. Então a instrução, a habilidade, o conhecimento que você precisa hoje é o conhecimento do Senhor. Compra o conhecimento, compra a instrução e não vendas. Não dedique o teu tempo só para o celular. Hoje eu estava ali conversando com a minha mãe e eu acredito muito nisso. É uma coisa que eu tenho acreditado muito na minha vida, é que Deus, ele usa as pessoas para falar com você. Não espere que a porta, a janela do céu se abra com a nuvem aberta e um senhor de barba branca, como muitas pessoas têm idealizado Deus, e vai falar assim: ó, Édipo, faça isso. Não. Às vezes Deus, ele vai usar o teu vizinho, às vezes Deus, ele vai usar o teu pai, Deus, ele vai usar a tua mãe. E hoje a minha mãe falou isso: meu filho, você acordou de manhã, se você abre o telefone, você já perdeu o foco de muitas coisas. Vão chegar diversas notificações ali e você vai ficar intertido. Quando pensou que não, deu o teu horário de ir para o trabalho, deu o teu horário de ir para a academia, deu o horário daquele compromisso que você tinha. E aí acaba que você não faz aquilo que é essencial. Então, você tem que definir hoje as prioridades. O que é mais importante? São as notificações, porque as notificações, elas vão ficar lá. Se eu não abrir agora, for abrir 9 da manhã, elas estão lá, as mesmas notificações. Mas às vezes o tempo que eu tenho agora não é o mesmo tempo que eu vou ter 9 horas da manhã. Então hoje é necessário buscar o quê? O conhecimento, a instrução, uma nova habilidade. E essa habilidade, ela está em Jesus. O nome desse canal aqui é Como é Bom Ter um Pai. Por quê? Porque o cuidado de Deus com a minha vida, o cuidado de Deus com a tua vida, ele é ímpar. Não tem nada que vai se comparar, não tem nada que vai se assemelhar. Não tem. Essa coisa não existe. O cuidado de Deus com a tua vida é com você. O que Deus, ele vai falar com você, ele vai falar com você. Não adianta eu pegar uma pregação que Deus ministrou no meu coração e querer que ela sirva para você. Deus, ele vai falar com você de uma nova forma, porque Deus, ele quer um contato, Deus, ele quer uma intimidade, é com você. O que eu tenho proposto aqui com esse canal é que vocês conheçam a Jesus. Se vocês não me seguirem, eu vou falar isso aqui diversas vezes, vai ser até enfadante ouvir isso, não sei, mas eu vou continuar falando porque eu acho necessário. Se você seguir esse canal ou não seguir, mas você seguir a Jesus, o propósito desse canal já foi atingido. O propósito desse canal não é você simplesmente seguir. Quero seguidores. Quero que você deixe o seu like, quero que você deixe o seu comentário, quero que você me siga, ative as notificações, quero que você faça isso. Mas se você não fizer isso, mas seguir a Jesus, orar a Jesus, prestar atenção nas notificações que ele tem para a tua vida, o propósito desse canal já foi atingido. Eu quero ter milhões de seguidores, mas se eu tiver um seguidor para Jesus, o propósito desse canal já foi atingido. E hoje o que Deus, ele vem nos falar sobre sabedoria. Busque a sabedoria. Essa sabedoria, ela vem do alto. Essa sabedoria que vem de Deus é a sabedoria que você precisa saber. Existem muitas sabedorias por aí, existem muitos conhecimentos por aí. Um conhecimento de informática, útil. Um conhecimento sobre mecânica é útil. Um conhecimento sobre culinária é útil. Mas o conhecimento do Senhor, ele é essencial. Ele não é útil, ele é essencial, ele é fundamental. Ele é como eu preciso de sangue correndo dentro das minhas veias, eu preciso também da instrução do Senhor. Essa é a habilidade, essa é a busca que nós temos hoje. Amém? Aqui no verso 23, do Provérbios 23, ele diz assim, ó: compra a verdade, não vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Por quê? Porque às vezes eu sou formado, eu tenho instrução, eu tenho conhecimento. Tenho.
fui formado, estudei, passei ali num banco de cadeira ali, sentado ali, me dedicando, gastando canetas e canetas, cadernos e cadernos, noites em claro estudando, mas às vezes não tenho entendimento. Às vezes eu tenho aquele conhecimento armazenado, mas não tirei aqui do projeto e pus em prática. Porque eu observo a vida de José. José é conhecido como um sonhador. Muitas pessoas têm José como um sonhador. Mas José não era um sonhador. José sonhou, mas ele não era um sonhador. José era um realizador. Tudo que José sonhou, anos antes, alguns estudos vão dizer, e a palavra de Deus vai dizer, 13 anos antes, ele recebeu as revelações, ele sonhou. Mas ele pôs em prática 13 anos depois. Se você hoje tem sonhado com algo na tua vida, se você tem buscado o conhecimento, agora busque o entendimento de como aplicar esse conhecimento na tua vida. A Bíblia, ela vai sempre existir, mas não é o fato da minha Bíblia estar aberta na minha casa no Salmo 91 que a minha vida vai mudar. É no fato de eu pegar aquele Salmo 91 e saber que eu estou protegido debaixo das asas do Altíssimo. É saber que o meu lugar de proteção, o meu lugar de conforto, o meu lugar de segurança é debaixo das abas do Senhor. E hoje, desfrute disso. É de graça. Deus, ele quer te dar isso. Desfrute disso. Desfrute do cuidado do Senhor para a tua vida. Olha agora ao teu redor o que você tem. Você tem uma mesa, você tem uma cadeira, você tem uma cama quentinha, você tem um chuveiro elétrico, você tem um telefone celular que você pode falar com a pessoa que você ama. Você pode não entender dessa forma, mas esse também é o cuidado de Deus para a tua vida. Olhe como Deus, ele tem cuidado da sua vida. Deus, ele tem cuidado da sua vida de uma forma especial. Seja grato hoje ao Senhor por tudo que ele tem te dado. Mas busque entender o que o Senhor tem para a tua vida. Sabe por quê? Porque no dia que você foi formado, no dia que você foi gerado, no dia que Deus, ele te colocou dentro do ventre da tua mãe, ele teve um sonho para a tua vida. Ele teve um projeto para a tua vida. E o projeto de Deus não era fracasso, o projeto de Deus não era insucesso, o projeto de Deus não era sofrimento. O processo de Deus para a tua vida, o projeto de Deus para a tua vida não era dor, não era sofrimento. Deus, ele de forma nenhuma, ele tem prazer na tua dor e no teu sofrimento. Às vezes ele nos castiga, dá couro mesmo, porque ele é Deus e ele é Pai. E Pai faz isso. Mas o que Deus quer para a tua vida é que você aprenda hoje e busque a presença de Deus, busque o cuidado dele. Seja hoje confiante no Senhor. O Provérbios, ele diz, no 22, ele falou também uma coisa interessante. 22, verso 19. Para que a tua confiança esteja no Senhor. A tradução da palavra confiança, ela diz, é a crença de algo que não falha. Isso é confiar em Deus. É você acreditar em algo que não vai falhar, porque Deus, ele não vai falhar. O teu projeto é um projeto de sucesso. A tua história é uma história de vitória. E eu tenho certeza que o que você colocar em oração hoje diante do Senhor, lembrando sempre de orar em nome de Jesus, porque é esse nome que tem poder. Eu tenho certeza que Deus, ele vai agir na tua vida de uma forma poderosa. E os teus olhos vão ver o sobrenatural acontecer. O que eu desejo para mim, eu desejo para cada um de vocês. Eu espero que Deus, ele tenha falado com vocês. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e um ótimo dia a todos.